Chegou o grande dia, o dia de falar da morada, da casa de vocês. Hoje nós vamos falar sobre o inferno. Não adianta, você pode ser religioso ou não, se você nasceu no Brasil, em algum momento, palavras como céu e inferno pairaram sobre a sua cabeça. Em algum momento você teve medo de ir para o inferno, mesmo que você não tenha nem religião. Isso está tão incrustado na nossa cultura que céu, inferno, vida eterna, eles fazem parte quase que da cultura popular. Mas da onde vem isso? Qual é a ideia do inferno? Hoje a gente vai ver isso. Esse é o RPTV, o canal do YouTube do RPCast. Então ajuda a gente a seguir fazendo isso. Deixa seu dedão aí no like, se inscreva nesse canal, ativa o sininho e principalmente, gente, entra aí no www.apoia.se/ORP e ajuda a gente financeiramente a seguir fazendo esse trampo. Mas da onde vem a ideia de inferno? Onde vem esse negócio? Obviamente que a nossa tradição cristã, a ideia do judaísmo antigo sempre influencia e muito. Aliás, o nosso texto antigo vem desse lugar. No Antigo Testamento, o primeiro conceito que pode trazer uma ideia de inferno é o Sheol. É mencionado como lugar de escuridão, para onde iam os mortos. Não tinha essa ideia de punição eterna. Porém, você vai vendo que no período intertestamentário, especialmente nos textos apócrifos e pseudepígrafos, começam a surgir ideias mais detalhadas de retribuição após a morte. Inclusive, depois foi acabando desenvolvendo o conceito como a Gina. Mas, e a tradição cristã acabou pegando isso e transformando isso como um lugar de inferno, de fogo, de punição eterna. O conceito de Sheol na Bíblia hebraica, que é frequentemente traduzido como sepultura, como mundo inferior, é um termo complexo, né, e variou ao longo do tempo. Por quê? A natureza do Sheol é um lugar de repouso para os mortos. Inicialmente, o Sheol era visto como um lugar sombrio, onde as pessoas justas e injustas iam após a morte. Então era um lugar para todo mundo. Não era um lugar de tormento, mas sim um estado da não existência, do esquecimento. Por isso que ele é sombrio, por isso que ele é calado, por isso que ele é vazio, porque é um lugar do esquecimento. Vagamente depois, o Sheol foi sendo definido e algumas outras descrições mais detalhadas que vão juntando a ideia de Sheol com o inferno, mas inferno é uma ideia construída, porque nesse lugar do Sheol era mais mesmo esse lugar do silêncio, né, do esvaziamento do ser humano. A gente vai ver algumas referências bíblicas disso no Primeiro Testamento, como o versículo de Eclesiastes, lá no capítulo 9, né, o versículo 10, Salmos 6, 5, que são referências de um lugar onde não há trabalho, onde não há conhecimento, onde não há sabedoria, onde não há louvor a Deus. Tem uma natureza, então, imparcial. O Sheol não discriminava entre bons e maus, entre justos e injustos. Todos tinham o mesmo destino. Então, reflete uma visão mais primitiva que depois vai sendo desenvolvida pelo cristianismo da questão da vida após a morte, que nessa ideia primitiva não estava. Então, assim, durante o período exílico, né, aquele período após o exílio babilônico, que tem aqui, então, esse contato todo com outras culturas, é que ideias de retribuição após a morte começam a aparecer e vão sendo desenvolvidas mais claramente no judaísmo. Os textos posteriores, como alguns livros apócrifos, e até mesmo a literatura rabínica, é que passou a explorar uma recompensa ou uma punição após a morte. Mas essas ideias, né, que são variadas, elas não são universalmente aceitas, não. Muito pelo contrário, o Sheol continua sendo esse espaço de todos os mortos. Com a transição para o cristianismo, aí o cristianismo chega com ideias fortes de vida após a morte, de ressurreição, é que isso vai mudando um pouco. Agora, veja só que coisa interessante. Com a chegada do Segundo Testamento, a ideia do Sheol, ela foi também ali fracionada com o Hades, por conta da cultura do grego. E esse lugar, esse Hades, tinha a mesma ideia, por exemplo, equivalente, parecida, com o Sheol, que é um espaço que é o submundo. Não é esse espaço de punição, mas é um espaço de submundo.
pouco a pouco foi trazendo uma ideia de julgamento, mas uma ideia implantada, né? Não era uma ideia natural. Por quê? O que é o Hades? Hades, como deus, é um dos irmãos do casal mais importante do Olimpo, irmão de Poseidon, irmão de Deus. Com a morte do pai dele, Zeus ficou com o céu, Poseidon ficou com o mar e Hades ficou com o submundo. Então, o submundo era esse espaço sombrio, onde os mortos iriam. Então, continua com essa conotação do Sheol. Inclusive, lá dentro do Hades é que você vai começar a ter as primeiras ideias. Porque lá dentro do Hades, no Hades não só como Deus, mas o Hades também como espaço, como o submundo, tinha o espaço para onde iam os atletas, os heróis, tinha os espaços onde iam as pessoas comuns, e só debaixo do submundo é que tinha um lugar onde os titãs viviam um espaço de tormento. Então perceba, a ideia de Sheol e de Hades são muito parecidas. Um lugar onde todo mundo vai para após a morte, para ter seu descanso, para ter seu esquecimento, para sair da existência, né, ou para simplesmente sair do mundo dos vivos. No Segundo Testamento também aparece a palavra Gina, que também é traduzida como inferno. Então, Sheol e Hades foram traduzidos como inferno e Gina também. Só que Gina originalmente refere-se ao Vale de Hinom ou ao Vale de Ge-Hinom, e acabou tomando esse nome de Gina. Era uma área no sul de Jerusalém, um local onde tinha uma história notória assim, na antiguidade, né, relacionada a práticas, a idolatrias a outros deuses, que incluía inclusive o sacrifício de crianças, né, queimavam essas crianças ali nos cultos à divindade, a Moloque e a Baal. Você percebe isso sendo mencionado no Primeiro Testamento, em 2 Crônicas 28:3, e Jeremias 7:31. Só que Gina, no tempo de Jesus, que é quando ele é utilizado no Novo Testamento, ele se transformou numa espécie de aterro sanitário, especialmente porque depois que o sacrifício humano foi banido, né, a ideia dessa idolatria a outros deuses com corpos humanos foi banida, e aquele local se tornou um local abominável, e aquele espaço então passou a ser utilizado como um local de queima de lixo, de carcaças de animais, de outros detritos, que eram normalmente queimados ali. E por isso o fogo era mantido o tempo todo, porque a cidade estava o tempo todo queimando lixo. Então vem essa ideia da palavra Gina, também traduzida como inferno. E aí você vai pegar alguns textos, como no livro de Marcos, por exemplo, que fala sobre isso. É um lugar de sofrimento, onde se queima o tempo todo. É verdade, é um lugar de sofrimento, porque está rememorando o tempo onde as crianças eram mortas, né, onde tinha a ideia do sacrifício humano e que queimava a criança o tempo todo, como agora também está o tempo todo queimando. Então, metaforicamente, é uma metáfora de dizer que aquele fogo está o tempo todo queimando lixo. Não tem no texto bíblico aquela conotação de um espaço que vá ficar ali queimando as pessoas ou torturando as pessoas o tempo todo. Por isso essa ideia de um lugar onde o fogo nunca se apaga, do lugar onde o verme não morre. Por quê? É onde tem o lixo, é cheio de verme. O fogo nunca se apaga, por quê? Porque é a maneira que eles tinham de queimar os lixos, queimar as carcaças. Então veja como é totalmente diferente. Então, o que eu estou dizendo para você? A palavra Sheol, a palavra Hades, a palavra Gina, que foram traduzidas para a nossa Bíblia como inferno. E aí quando fala inferno, você já pensa num lugar de tormento eterno, de fogo, enxofre, capeta com tridente queimando. Elas, nos textos, não tinham essa conotação que nós temos. Felipe, você deve estar me perguntando, da onde vem então essa ideia de um inferno que nós estamos pensando? Bom, na patrística, que foram os pais da igreja, nos primeiros anos ali do cristianismo, sim, foi discutido muito uma ideia de retribuição, de pena eterna, né? Santo Agostinho trabalhou muito isso, mas vários outros da patrística. Então, Santo Agostinho argumentou que a punição do inferno era justa e eterna, refletindo a justiça divina. Depois vem Gregório o Grande, que também popularizou a ideia do purgatório, quer dizer, tudo isso é eles que estão criando, que influenciou as concepções como punição, purificação após a morte. Depois vem a escola escolástica medieval ali da igreja católica na Idade Média, que vai colocando os filósofos escolásticos como São Tomás de Aquino, que vão refinando essas ideias, essas doutrinas de salvação,
de purificação, de morte, de vida após a morte, e vai incorporando a filosofia aristotélica para explicar a natureza da alma, do pecado, da punição. Tomás de Aquino fez muito bem isso e ensinou que o inferno era tanto um estado quanto um lugar, e que as almas ficavam lá presentes na punição eterna, e a punição era proporcional aos seus pecados. Então você percebe que isso está introjetando ali uma teologia, uma filosofia aristotélica, eles estão criando ideias. Os reformadores da Reforma Protestante também contribuíram muito com isso. Martinho Lutero, João Calvino, essa abordagem que eles tinham sobre o conceito de inferno também vai confirmando essa ideia que nós temos. Eles até rejeitam a ideia do purgatório, mas mantém a ideia do julgamento, mantém a ideia de um julgamento final, mantém a ideia de um lugar de fogo eterno para os ímpios, ou para aqueles que foram escolhidos, ou para aqueles que aceitaram as doutrinas, quer dizer, eles se salvaram, os outros vão experimentar o julgamento eterno. Então, você percebe que essa ênfase na soberania de Deus, da predestinação com Calvino, dessa doutrina do acolhimento com os outros reformados, vão trazendo essa doutrina do duplo destino. E, com certeza, esse assunto ele foi todo ali organizado com a Divina Comédia de Dante. Então, presta atenção. É Dante, com seu livro Divina Comédia, e o cerne do livro é o inferno. Ele é que traz todas essas ideias de inferno que nós temos. O inferno vermelho, de fogo, enxofre, tormento eterno. Divide as categorias, quinto dos infernos, vem da ideia do quinto do ouro que a gente tinha aqui no Brasil, mas ela vem porque na cabeça do povo já tinha várias categorias de inferno. Um inferno maior, menor, para quem sofre mais, para quem sofre menos. Tudo isso foi o Dante que trouxe. E com certeza a teologia puritana, depois do século XVI, XVII, XVIII, vai reformando, vai confirmando essa ideia, intensifica o destino das almas. Então veja o que eu estou falando para vocês e prestem atenção no que eu estou comentando aqui. Na literatura bíblica, a ideia de inferno como nós pensamos hoje no Brasil, ela não existe. Um duplo lugar para as almas irem, ela não existe. Na literatura bíblica, o que existe é as almas, boas ou ruins, justas ou injustas, vão para o mesmo lugar. Ou o lugar do descanso, ou o lugar do esquecimento, ou o submundo. É isso. Ou vão para o Sheol, ou vão para o Hades. Vai depender aí da tradução e do momento. Ou no hebraico ou no grego. E quando se estava falando sobre uma perda de vida, um processo moral, por exemplo, só não faça isso que você vai acabar com a sua vida, que você vai acabar com a sua carreira. Se você fizer isso vai ser muito ruim, seja lá, alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, se você se sentar com os pecadores, você vai de fato para a gina. Está jogando o quê? Seu nome no lixo, está jogando sua carreira no lixo. Se você aceitar dinheiro dos publicanos, você vai queimar com a gina, aonde o fogo não apaga e o verme não morre. Quer dizer, isso tinha uma conotação mais popular do que você está fazendo com você, com a sua carreira. Não era sobre vida eterna. As ideias de vida após a morte passam a surgir com a aparição do cristianismo, com essa ideia dos livros apócrifos e do pseudepígrafes. No período intertestamentário, isso vai aparecendo. O cristianismo abraça isso. E principalmente com os pais da igreja, depois do primeiro século, eles vão então organizando nas tradições deles as ideias de lugares de salvação, de morte, de vida, de tortura, de purgatório. Tudo isso segundo as tradições. Então é importante você pensar sobre isso, que quando nós vamos falar o que é céu, o que é inferno, nós estamos falando isso a partir de algum lugar. E quando nós vamos então desconstruir as ideias do inferno, nós não estamos desconstruindo aqui só porque a gente quer ser diferente. Não. É porque se durante toda a história da igreja se foi pensado como possibilidades, como teses, como teorias, sobre a vida após a morte, por que é que você também não pode pensar sobre, você não pode criar suas formulações a partir das suas interpretações do texto bíblico,
Isso é uma coisa importante, você perceber que existem outras vertentes sobre um assunto e pensar sobre elas. Por exemplo, um teólogo que eu gosto muito dentro dessa lógica da sistemática é o Paul Tillich. E o Paul Tillich não acredita no inferno como um lugar. Tillich acredita que dentro do ser humano está a potencialidade do bem e do mal. E que nós desenvolvemos, a partir das nossas ações, o diabólico, o demoníaco ou o que é santo. São as nossas escolhas. Nós proporcionamos lugares de salvação e lugares de perdição para as pessoas e para nós mesmos. Essa é uma ideia que está na teologia do Paul Tillich e que muito me agrada e que muito me interessa. E por que eu acho isso injusto? Por exemplo, o Sermão de um Puritano, Pecadores na Mão de um Deus Irado, de Jonathan Edwards, de 741, é um exemplo clássico do fogo puritano sobre os pecadores. Na ideia dos pais da igreja, lá no século I, no século II, por exemplo, Didaquê falava sobre isso, que tem dois caminhos, um caminho de morte e um caminho de vida para cada um. Aí você vai vendo. Santo Inácio de Antioquia, de 35 a 107, que vai trabalhando essa ideia. São Policarpo, eles, Santo Inácio, começaram a desenvolver a ideia de recompensa, de punição após a morte. Aí você vai ter os padres apologistas e os padres antiheréticos, que vão também trabalhar isso. Você vai ter Justo Mártir, e Irineu de Lyon, que contribuíram significativamente. Eu estou falando isso de 130 depois de Cristo, com a ideia de julgamento e condenação dos erros e dos eternos erros contra as heresias. Inclusive, eles negavam a ressurreição, mas porque eles achavam que tinha que ter punição eterna. Você vai ver Gregório de Nissa, em 335, Basílio Grande, em 330, Gregório de Naziano, em 329, todos eles oferecendo as razões mais profundas sobre a natureza do inferno, sobre o estado das almas, sobre a influência da doutrina ortodoxa nisso. Se você não cumprir essa doutrina, como você vai para o inferno? E aí você vem depois para os clássicos. Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, foi o mais influente dessa ideia dos pais da igreja e consolidou a ideia da doutrina do inferno na sua obra A Cidade de Deus. Então, você vai percebendo que Agostinho, por exemplo, discute detalhadamente a justiça divina, a predestinação, a eternidade do inferno. Ele argumenta a punição eterna é justificada pela transgressão das obras contra Deus. Quer dizer, você vai percebendo que essas pessoas, no afã de organizar uma religião, estão organizando a partir das suas lógicas também. E essas lógicas do medo, da punição, do cumprimento de uma doutrina, de uma ortodoxia, uma lógica de tentar fazer com que as pessoas não se misturassem com as outras religiões, com os outros credos, uma lógica do cristianismo que é colonizadora, que não permite você pensar sobre outras possibilidades. Então, o que eu queria dizer para você, opinião aqui, Felipe Gibran, minha opinião pessoal, o que eu acredito? Gina, Hades, Sheol, Sheol na linguagem lá do hebraico, que foi traduzido para o grego também como Gina ou como Hades, são os lugares aonde nós vamos descansar, porque é preciso que a existência ela tenha um fim. Esse corpo, a matéria, do pó viemos, do pó voltaremos, como diz o texto bíblico, a gente vai fazendo esse tipo de leitura. O espírito volta para Deus, a vida segue sempre eterna, a vida é eterna, nós estaremos com Deus de todas as maneiras. Agora, eu não acredito em um espaço de tormento eterno, eu não acredito nisso, porque trouxe para vocês aqui um recorte mostrando como esse espaço foi construído dentro de uma cultura de medo, de castração, a famosa teologia do cagaço. Então, eu não penso em Deus como uma máquina registradora de méritos e deméritos, como diria o querido Rubem Alves. Se eu fizer coisas boas, eu vou para o céu, se eu fizer coisas más, eu vou para o inferno. Eu não acredito nem no suborno do céu, nem no medo, na castração, no cagaço do inferno. Para mim, de fato, ou nós sinalizamos o reino de Deus aqui, e aí nós conseguimos dar para as pessoas vidas abundantes, vida plena, vida extrema. Então estamos construindo de fato paraísos, jardins de delícia para as pessoas nesse espaço onde nós vivemos, ou nós estamos produzindo infernos para cada uma. E isso é básico.
Nós vivemos numa sociedade onde poucos desfrutam do paraíso e todos desfrutam do inferno. Eu vivo num estado que chama Minas Gerais. Se eu não percebo, eu vou traduzindo o diabólico para dentro de mim, como diria Paul Tillich, em mim está o diabólico, em mim está a capacidade de ser santo. Eu vou traduzindo o inferno dentro de mim, não percebo. E um estado que chama Minas, eu estou destruindo tudo com a mineração, que daqui a pouco não vai ter água, não vai ter possibilidade de respirar, não tem ar, não tem árvore, não tem nada. Quer dizer, eu estou fazendo isso numa situação infernal, em nome da mineração, em nome do desenvolvimento, em nome do capital, em nome do dinheiro, em nome do acúmulo, que só gera recurso e privilégio para pouquíssimas pessoas, para 8, 10 acionistas, enquanto destrói o ambiente para todas as pessoas onde eu estou. Então veja, está em mim ou não esse espaço de ser tormento ou não, como é o conceito da Gina. Se você fizer tal coisa, você vai jogar sua história, sua trajetória no lixo, como nós aqui com a mineração estamos jogando as nossas matas, os nossos rios, as nossas nascentes no lixo. Então, eu, Felipe Gibran, específico, conceito meu, pessoal, não acredito em um lugar de tormento eterno. O inferno, para mim, não existe. E você pode ver um outro vídeo aqui do Reino Pessoa sobre o que é inferno, fazendo a pesquisa aí. Tamo juntos, aquele abraço, falou, valeu, simples, mas revolucionário.